mais cedo estava falando do momento atual de Eduardo Bolsonaro, as investigações sobre a atuação dele nos Estados Unidos e das possibilidades de sanções nos Estados Unidos que podem ou não atingir aqui o ministro Alexandre de Moraes. O jornal The New York Times teve acesso a uma carta que o ministro Alexandre de Moraes recebeu do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um conteúdo de advertência dizendo que Moraes poderia aplicar as leis no Brasil, mas não ordenar que empresas tomassem medidas específicas nos Estados Unidos, falando ali da atuação do Moraes frente à questão da plataforma Rumble, também quando bloqueou o X. Eu queria uma análise sua sobre esse conteúdo do New York Times. Confesso que não imaginava o Moraes recebendo uma carta diretamente do Departamento dos Estados Unidos sobre isso. Como que a gente pode ler essa notícia, professor? Olha, primeiro, eu não sei qual é a validade dessa notícia. Não estou questionando a credibilidade, mas a precisão da notícia. Primeiro, me parece que há um erro procedimental. Eu trabalhei no governo, tive o privilégio de servir como secretário de Assuntos Estratégicos da presidência. Eu posso dizer que há um erro procedimental. O executivo americano não pode oficiar, enviar uma carta ao poder judiciário de outro país. Primeiro, o Departamento de Justiça ele tem que encaminhar isso através dos canais diplomáticos. Isso tem que ser enviado via a Embaixada do Brasil para o Ministério da Justiça do Brasil, para que o Ministério da Justiça do Brasil transmita isso ao Poder Judiciário brasileiro. Esse é o procedimento protocolar padrão. Tá? Então, o Departamento de Justiça encaminha isso a instituição congênere, que é o Ministério da Justiça brasileiro, que poderia encaminhar, comunicar, fazer a carta chegar às mãos do ministro Alexandre de Moraes. Comunicar direto, isso é um erro procedimental. Tá? Primeira coisa. E até me parece um pouco intimidatório. Né? Segundo, o ministro julga conforme as leis brasileiras. Claro, eu entendo que ele determinar que uma empresa, qualquer que ela seja, que opere no Brasil, ela tem que se adequar às normas brasileiras. No que diz respeito às leis americanas, a empresa nos Estados Unidos, ela tem que se adequar às normas americanas. Né? Me parece razoável olhar a questão sob esse prisma. Esse é o meu comentário. Eu tenho um detalhe curioso também em relação a esse interesse do governo americano em relação à atuação do Alexandre de Moraes, do judiciário brasileiro, porque, em tese, o argumento deles é de que estão defendendo a liberdade de expressão. Agora, me parece que eles estão vilipendiando esse princípio da liberdade de expressão, à luz até da primeira emenda americana, quando eles, por exemplo, em relação a Harvard, não pode mais ter estudante estrangeiro, e agora nós vamos submeter as redes sociais desses estudantes que estão se candidatando a estudar em universidades americanas, vão submeter a uma varredura às suas redes sociais. Ora, que liberdade de expressão sui generis é essa? Não é que é exigida dos outros, mas em relação aos interesses da Casa Branca, hoje sob Donald Trump, o que se deseja é vilipendiar a liberdade de expressão. Não lhe parece haver uma contradição? Contraditório, sim. Não tenho dúvida disso. Eu acho que, digamos assim, no que diz respeito à questão do judiciário brasileiro, em particular com o ministro Alexandre de Moraes, o governo americano, enfim, a administração atual, tem procurado um ponto de tensionamento. E esse ponto de tensionamento, ele tem fundamentação literalmente política. Não tem nada de liberdade de expressão, não tem nada de qualquer outra avaliação concernente a qualquer outro elemento. Né? Literalmente, tensionamento político direcionado. Né? E o objetivo interessa ao governo americano que o bolsonarismo retome o poder. O Alexandre de Moraes tem sido um obstáculo para isso. Né? Então, é preciso pressionar. E pressioná-lo significa criar um ambiente, digamos, de antagonismo entre o poder político brasileiro
a Suprema Corte, né? E assim você vai, digamos, enfraquecendo a legitimidade do processo judicial, tá? Esse é um ponto, é importante levar isso em consideração. Segundo aspecto em relação a isso, o ministro Alexandre de Moraes, por tomar decisões que atacam o coração das Big Techs, isso foi recebido nos Estados Unidos como, digamos, como ameaça ao que é hoje um grande instrumento de poder do governo americano. Hoje, você tem que entender o seguinte, as Big Techs hoje são o governo, entendeu? Hoje os Estados Unidos projetam o seu poder no mundo através das Big Techs, entendeu? E, ao atacar as Big Techs, isso pode servir como um modelo para que outros países, judiciários de outros países, possam atuar nessa direção. Isso significa que o grande... Claro, os Estados Unidos hoje atuam de duas formas. Ou fazem guerra ou atuam através das Big Techs. Essa é a grande fórmula de projeção de poder nas relações internacionais hoje. Tá? Então, por isso que se tornou uma matéria de Estado para eles. Então, nesse sentido, é importante ter claro que não se trata de uma disputa trivial, senão é uma matéria muito séria e razão pela qual há uma ingerência, uma tentativa de intervencionismo em assuntos domésticos brasileiros que violam a soberania do Estado brasileiro.